Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos à Segunda Lei de Mendel. Uma aula que para muitos é um terror, é complicada, mas em verdade vos digo, Segunda Lei de Mendel não é difícil. Anota isso aí já em cima, não é difícil. Na verdade, ela é como se fosse a primeira Lei de Mendel, um pouquinho mais trabalhosa. Mas se você entendeu a primeira Lei de Mendel, isso aqui você vai ver que não tem dificuldade. Ela só é mais trabalhosa porque lá na primeira Lei de Mendel, Mendel estudava um caractere por vez. Então ele pensava assim, vou estudar como é que se dá a passagem dos pais para os filhos da cor da ervilha. Aí fazia o experimento para cor. Agora vou estudar como é que se dá a textura das ervilhas. Então ele estudava somente a textura. Aqui não. Aqui ele estudava dois caracteres ao mesmo tempo. Por exemplo, ele perguntava assim, como é que se dá a passagem de uma ervilha amarela e rugosa juntamente com uma ervilha, estou supondo, verde e lisa? E aí ele cruzava. E aí ele descobriu. Aqui ele descobriu um padrão diferente. Porque veja, você se lembra que lá na primeira Lei de Mendel, o que ele fez? Ele pegava os parentais, que eram puros, cruzava entre eles, dava só, por exemplo, pegava amarelo e verde. A primeira geração, a F1, ficava somente amarelo. E na segunda geração, F2, ficava amarelo, amarelo, amarelo e verde, voltava a aparecer verde. Veja, ele estava usando só um caractere. Agora, eles perguntavam assim, vou pegar uma ervilha amarela e lisa e vou cruzar com uma ervilha verde e rugosa. E aí os Paranauê mudam um pouco. Porque enquanto que lá dava 4 possibilidades, lembra o quadrinho da primeira Lei de Mendel? São 4 espacinhos. Aqui, na segunda Lei de Mendel, é 4 vezes 4, por isso são 16 quadrinhos. Claro, são 2 características, mas é importante você saber que segunda Lei de Mendel também é chamada de segregação independente, porque ele se ligou que os alelos que formam os genes, os fatores que ele chamava na época, eles se separam e depois se juntam de novo e é independente. Um alelo, um gene, os 2 alelos de um gene vão segregar-se, vão separar independentemente do outro. Mas para isso, na segunda Lei de Mendel, os genes têm que estar em cromossomos diferentes. Isso é muito importante, pessoal. Quando se fala de segunda Lei de Mendel, você tem assim, um cromossomo aqui, outro cromossomo aqui. Aqui está um gene, aqui está o outro gene. Estão em cromossomos diferentes. Existe a possibilidade de ter genes diferentes no mesmo cromossomo? Claro que sim, e nós vamos ter uma aula só para isso. Mas aqui, segundo a Lei de Mendel, são cromossomos diferentes. Olha só, gente, então ele estudou 2 características ao mesmo tempo. Ele não falou assim, vou estudar uma e depois outra, depois eu... Não, é ao mesmo tempo, importante você saber. Mas por que tem esse asterisco aqui, professor? Porque, na verdade, a segunda Lei de Mendel é 2 características ou mais. Dá para estudar com 3, com 4, é o mesmo conceito que se aplica. Justamente porque eles são independentes, eles segregam, eles separam independentemente. E aí que eu vou explicar para vocês, porque isso fica bem confuso até vocês enxergarem nessa imagem. Então tem 2 exemplos. Repara que aqui tem um cromossomo e aqui tem outro. Só que eles estão da mesma cor porque eles são homólogos. Cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que possuem os mesmos alelos, portanto, eles se unem, eles estão juntos ali, atuando, formando o mesmo gene. Esses 2 alelos representam um gene. Esses 2 alelos representam um outro gene que estão em outro cromossomo. Mas professor, aqui são 2 cromossomos. Mas eles são homólogos. Lembra que tu era do cromossomo 1, do pai e da mãe. Então tu tens 2 cromossomos 1. Você tem 2 cromossomos 2. Você tem 2 cromossomos 3. E assim por diante. Então, para cada alelo, você herda um do pai e um da mãe. Tranquilo, né? Beleza. Então te liga aqui. Nesse caso aqui, eu peguei um gene que tem 2 alelos, Vzão, Vzão, e outro gene que tem 2 alelos, Rzão, Rzão. Em um cromossomo, homólogo, e em outro cromossomo. Então eles estão em cromossomos diferentes. Professor, se eu colocasse o Rzão aqui e o Rzão aqui, eles estariam no mesmo cromossomo? E aí, consequentemente, não ia se encaixar na segunda Lei de Mendel. Volto a dizer, teremos uma aula específica para ver o que acontece quando os alelos estão no mesmo cromossomo. Tá, veja, esse indivíduo então, ele é Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Tá aqui, eu só tirei as letrinhas daqui e coloquei aqui.
Lembre-se, são duas características. Isso aqui é uma característica, isso aqui é outra característica. Eu vou mostrar para vocês em seguida. Quais são os gametas que esse indivíduo pode produzir? É lógico, né, gente? Olha só. Vamos até mudar de cor aqui. Puxa, tá acabando as cores. Ó, peguei verde. Esse Vzão aqui, tu já vai te acostumando aí. Ele vai ligar com esse Rzão. Esse mesmo Vzão tem que ir para o outro Rzão. Aí eu vou para o segundo Vzão. Vai para o outro Rzão. E esse aqui vai para esse aqui. Então te liga. Vzão Rzão, tá aqui já. Vzão Rzão, tá aqui. Vzão Rzão, tá aqui. Vzão Rzão, tá aqui. Só tem, gente, para indivíduos que são duplamente homozigotos, só tem uma possibilidade de gameta. Nesse caso aqui, eles são dominantes para as duas características, então ele só produz Vzão Rzão. Tu poderia fazer o resto. Vzão Rzão, Vzão Rzão e assim por diante. Vzão Rzão para sempre. Não tem como. Ele não vai tirar um Vzinho daqui, nem um Rzinho daqui, porque não tem. Agora, olha só. Para os indivíduos, aqui no exemplo 2, que são heterozigotos para as duas características, aí a coisa é diferente. Veja, é a mesma coisa. Nós estamos estudando o gene formado por os alelos Vzão, Vzinho, e o gene formado pelos alelos Rzão, Rzinho. Te liga que ele é heterozigoto para esse gene e ele é heterozigoto para esse outro gene. Aí a gente chama aqui, a gente diz que ele é um duplo heterozigoto, ou ainda o exercício pode cobrar como híbrido. Lembra que o indivíduo híbrido, ele é para uma característica, híbrido no sentido de tem uma letra maiúscula e uma letra minúscula, ou seja, um dominante e um recessivo. Ele é híbrido, ele tem os dois, enquanto que o homozigoto não é híbrido, porque as letrinhas são iguais, os alelos são iguais. Agora vamos lá. Vzão, Vzinho, tá aqui, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, duplamente heterozigoto. Vamos fazer o cruzamento para saber os gametas. Vzão com Rzão, Vzão com Rzinho, Vzinho com Vzinho com Rzão e Vzinho com Rzinho. Tá aqui, ó. Vzão Rzão, Vzão Rzinho, Vzinho Rzão e Vzinho Rzinho. Logo, um indivíduo que é duplamente heterozigoto, que é dihíbrido, ele pode produzir 4 gametas diferentes. E eu já vou te dar um super bizu, que essa aqui tu pode anotar já, que no final da aula eu vou falar mais um pouquinho sobre. Te liga. Como eu falei para vocês, a segunda lei de Mendel, ela é aplicada para duas características ao mesmo tempo ou mais. Às vezes vai ter exercício que fala para 6 características ao mesmo tempo. Aí tu fala, como é que eu vou saber quantos gametas o indivíduo produz? Para saber o número de gametas diferentes que cada indivíduo produz, você aplica uma fórmula 2 elevada a n. 2 elevado a n. Te liga, o que é o n? O n é o número de alelos heterozigotos que ele tem. Explica mais, professor. Repara, isso aqui ele é heterozigoto, Vzão, Vzinho, ó, Vzão, Vzinho? Sim, então ele tem um heterozigoto. Isso aqui é um heterozigoto? Sim, Rzão, Rzinho, heterozigoto. 2. Então n, nesse caso, é 2. Olha só. N é igual a 2. Então nós temos que 2 elevado ao quadrado, facilmente, você sabe que dá 4. 4 é o quê? 4 é o número de gametas diferentes que ele produz. Fácil, né? Ah, professor, mas e aqui? Vamos lá. 2 elevado a n. Estou aqui. Quantos heterozigotos ele tem? Heterozigoto? Não. Heterozigoto? Não. Então o n é 0. Olha a matemática aí. Gente, te liga. Qualquer número elevado a 0, não importa qual número, se é 1 bilhão elevado a 0, qualquer número elevado a 0, dá 1. Portanto, ele só produz realmente um tipo de gameta. Vzão, Rzão. Tu pode até fazer outro aqui, sempre Vzão, Rzão, Vzão, Rzão, porque só tem essa possibilidade. Ficou claro, gente? Isso aqui é aquele conceito inicial. Você tem que se ligar que eles estão em cromossomos diferentes. Isso é a segunda lei de Mendel. Genes para 2 ou mais características em cromossomos diferentes. Não pode estar no mesmo, que daí é outro assunto que a gente vai estudar adiante. Tranquilo? Professor, já entendi isso aqui, entendi a formação dos gametas, como faz o cruzamento, tá tranquilo. Tá favorável. Então vamos para cá, olha só. Vamos falar como o nosso querido Mendel, Gregor Mendel, esse padre tão faceiro, tão simpático nas imagens, nas fotos, como ele pensou. Gente, tem que imaginar que era um gênio, começava por aí. Eu não sei se a intenção dele era realmente descobrir tudo isso que ele descobriu, mas ele falou, vamos ver como é que isso acontece. E ele foi vendo, cara, isso é fantástico e tal. Imagina, que coisa fantástica, que coisa linda de imaginar o Mendel naquela época descobrindo tudo isso. Cara, ele devia se arrepiar, velho.
Ele devia assim, ó, ficar, sabe, como pode isso? A coisa começou a ficar tão bonita. E numa época que nem se falava em gene. Tanto é que ele não falava em alelos, ele não falava alelos, ele falava fatores, porque a gente nem sabia, ele não sabia que tinha um DNA lá dentro. A molécula de DNA foi descrita fazem nem 100 anos, gente. Então tu imagina a capacidade desse simpático padre. Então aqui é só relembrar. Veja, ele também usou as ervilhas. Assim como na primeira lei de Mendel, na segunda ele continuou com as ervilhas. Aí tem que te lembrar por que ervilhas. Aí tu volta lá na nossa primeira lei de Mendel e dá uma assistida por que ervilhas. E aí tu tem que te ligar que a ervilha amarela, lembra, caráter dominante. Então ela vai ser vezão, vezão ou vezão, vezinho. Aí tu pode representar simplesmente por vezão, tracinho. Acho que tá saindo lá, né? Tá. Por quê? Porque não importa o que tem nesse tracinho. Ou é vezão ou é vezinho, ela continua sendo amarela. A ervilha, para ser verde, caráter recessivo, ela obrigatoriamente é vezinho, vezinho. Por isso é um bizu. Se fala ervilha verde, põe vezinho, vezinho, é recessivo. Para uma ervilha ser lisa, ó, mudou. Agora, isso aqui, gente, esses dois primeiros aqui, era para a cor. Agora aqui é para a textura. Então, uma ervilha lisa, que é caráter dominante, será Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho. Portanto, pode ser representado com Rzão, tracinho. Por que tracinho, professor? Porque não importa o que tem aqui, ela continua sendo lisa, porque já tem o Rzão que domina. E para a ervilha ser rugosa, ela deve ser Rzinho, Rzinho obrigatoriamente, porque é o caráter recessivo. E isso também é importante tu te lembrar, tu tá inteirado. Professor, eu entendi as duas características, o que é dominante, quando uma acontece, quando outra acontece. Porque se tu não pegou isso aqui, tu não vai entender o restante. Então tá, gente. Consegui entender? Vamos lá, professor. Bom, o que ele fez? O que Mendel fez? Mano, velho, te liga. Ele cruzou indivíduos puros. O que é um indivíduo puro? Um indivíduo puro é que, por exemplo, tu pega uma ervilha amarela e lisa. Ela é amarela e ela é lisa. E tu cruza entre ela mesmo. Amarela, lisa, amarela. Tu cruza para sempre. E somente gerações e gerações só nascem plantas com ervilhas amarelas lisas. Então ela é pura. A mesma coisa a verde rugosa. Se você pegar a verde rugosa e cruzar a verde rugosa com verde rugosa com verde rugosa... Desculpa. Ai, meu Deus. E aí vai nascer os filhos e os netos, e eles vão ser sempre verdes rugosos, portanto é puro. E se é puro, aqui, por exemplo, tu sabe que é vezão, vezão, Rzão, Rzão. Puro. Puro é homozigoto. E híbrido é heterozigoto. Já falei para vocês também nas aulas iniciais lá, e aí tu já sabe também. Tranquilo? E verde rugosa, obviamente é puro, porque não tem outra possibilidade. Ela tem que ser vezinho, vezinho, Rzinho, Rzinho, como eu mostrei para vocês. Aqui, verde, e aqui rugosa. Então esse é o genótipo do que ele fez o cruzamento. E aí vamos estudar como é que são as possibilidades dos gametas. Ó, já falei nesse quadro anterior, mas não custa nada lembrar. Ó, vezão, Rzão, vezão, Rzão, vezão, Rzão, vezão, Rzão. Tu te ligou que só pode formar vezão, Rzão? Sei, professor, me liguei. Então olha só, vezão, Rzão é a única possibilidade. Mas veja que mesmo assim, por descargo de consciência, isso eu aconselho tu fazer, até tu estar bem tranquilo, tá, professor? Já matei. Mas tem que sempre fazer o joguinho das flechas, ó. Esse com esse, esse com esse. Esse com esse com esse. Aí tu esgota todas as possibilidades. Portanto, mesmo que tu coloque vezão, Rzão, tu pode colocar vezão, Rzão para um, vezão, Rzão para outro. E aí te dá 4 vezões Rzão, porque tu fez o cruzamento completinho, porque tu ainda está inseguro, talvez. A mesma coisa é aqui, ó. Vezinho, Rzinho, vezinho, Rzinho, vezinho, Rzinho, vezinho, Rzinho. Só tem uma possibilidade. Vzinho, Rzinho. Mas, professor, ainda estou meio inseguro. Faz para os 4, deixa anotadinho. E é o que eu fiz aqui no cruzamento. Te liga, amarela. Vezão, Rzão do primeiro, vezão, Rzão do segundo, vezão, Rzão do terceiro, vezão, Rzão do quarto. Aqui, para as verdes rugosas. Vzinho, Rzinho, vezinho, Rzinho. Tudo daqui, ó. Vezinho, Rzinho, vezinho, Rzinho, vezinho, Rzinho, vezinho. E aí deu as possibilidades. Lembra que na primeira lei de Mendel, como era uma característica só, por exemplo, ervilha, a cor da ervilha, por quadrinho aqui em cima só tinha uma letra, porque era uma característica. Aqui, como são duas características, para cada um desses quadrinhos tem que ter 2 letras. Por quê? Porque você está trabalhando com 2 genes, com 2 alelos por quadrinho. E aí é só tu fazer o cruzamento. Gente, é a mesma coisa. Eu vou pegar que cor aqui? Vamos escolher uma cor. Pera aí, gente, eu vou aqui pegar um giz laranja. Laranja bizu. Bizu. Olha só, gente. É a mesma coisa que a primeira lei de Mendel. A diferença aqui é que, em vez de tu colocar só 2 letras por quadrinho, tem que colocar 4. Porque, ó, sempre a dominante vem antes, tá? Ó, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Ó, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho.
Ó, já te ligou, né? Ó, Vzão, Vzinho. Rzão, Rzinho. Olha só. Vzão, Vzinho. Rzão, Rzinho. Te ligou, né? Tudo vai dar Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então eu vou me abaixar aqui para fazer um pouquinho mais rápido. Sempre a mesma coisa, ó. Vzão de cima, Vzinho de baixo, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, que coisa chata, Rzinho. Mas vamos juntos, que assim a gente não esquece mais. Isso aqui você tem que fazer com muita calma, porque é muito fácil você errar. Não nesse caso, mas no próximo caso, você vai ver as possibilidades. Aí você imagina um padre, há 100 e tantos anos atrás, bem faceiro, fazendo os seus cruzamentos, chegando nas suas respostas, arrepiado, totalmente apaixonado pelas plantinhas dele. E aí vai, pô, professor, vamos lá, acelera isso aí, professor. Calma, gente, calma, tô chegando lá. Tô chegando lá. Te liga. Deu 16 quadrinhos, 16 possibilidades, porque é 4 vezes 4, né? Então deu 16 quadrinhos, todos eles, ou seja, 100% de indivíduos Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Isso aqui significa que ele é 100% também amarela. Ó, tem Vzão, é amarela. Tem Rzão, é lisa. Então 100% amarela e lisa. Gente, 100% amarela e lisa. Espero que minha cabeça não tenha ficado na frente ali. Deixa eu ver se fica. Acho que não ficou. Se ficou, depois eu faço isso. Que teve uma aula que eu expliquei tudo e minha cabeçona ficou na frente aí desse troço. Mas não tem problema. Repara, 100% Vzão, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E, consequentemente, são 100% amarela e lisa. Por quê? Para ser amarela, basta ter um Vzão. Tem o Vzão. Para ser lisa, basta ter um Rzão. Tem. Aí, isso aqui, gente, essa resposta aqui, o que ele encontrou aqui, foi a geração F1. Lembra lá da primeira lei de Mendel. Então, essa foi a geração F1. Tranquilo e favorável. Deixa eu ver como está a bateria aqui. Dá para seguir. Então, vamos seguir ao vivaço aqui. Ó. Vou apagar e a gente vai seguir desse lado. Isso aqui, vocês já aprenderam. Professor, isso aqui está muito tranquilo. Já sei. Então, vamos apagar aqui. Te liga. Agora, o que ele fez? Ele vai pegar a F1, a geração, quem nasceu daqui, e vai fazer o que a gente chama de retrocruzamento para achar o F2. Veja, parentais eram puros. Fez o cruzamento entre os parentais e deu 100% dessas ervilhas, 100% delas nasceram amarelas e lisas. E claro, ele já tinha o conhecimento da primeira lei de Mendel e ele já matou aqui, olha como é o genótipo. Então, quando ele pegar a geração F1, ele sabe que vão ser 100% delas, 100% amarelas e lisas. E ele vai cruzar uma amarela lisa com outra amarela lisa. Mas veja, aqui elas eram puras. Agora elas não são mais puras. Olha só por que não são mais puras. Porque elas são heterozigotas. Então tu tens que saber já de antemão que esta aqui é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Essa aqui é a mesma coisa. Saiu do cruzamento entre dois puros, um recessivo, outro dominante. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Tá, professor, tá tranquilo. Então, olha só. Agora vamos fazer o cruzamento. Mas antes de fazer o cruzamento, nós temos que descobrir quais são os gametas possíveis para cada uma delas. Então, eu vou colocar aqui do ladinho, ó, gametas. Ó, gametas. Essa aqui, ela vai poder produzir quais gametas? Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. Então, os gametas possíveis. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Ah, professor, nem precisa fazer a segunda, mas vamos fazer, ó. E esta aqui, mesma coisa. Você vai fazer Vzão, Rzão, ó. Vzão, Rzão. Vzão, Rzinho. Vzão, Rzinho. Vai fazer aqui, ó, Vzinho, Rzão. Vzinho, Rzão. E também vai fazer aqui, ó, Vzinho, Rzinho. Se estiver muito baixo, depois aumenta aí. Vzinho, Rzinho. Tá tranquilo, né? Gente, você já sabe quais são os gametas que a geração F1 pode produzir. 4 tipos de gametas. Mas, professor, isso já tinha explicado, já sabia. Claro, lembra que eu mostrei aqui?
Aqui estava, para indivíduos híbridos, são 4 gametas diferentes que eles fazem com todas as possibilidades. Mas até tu entender isso e até estar tranquilo, faz sempre o cruzamento, pessoal. Não perde uma questão barbada de segunda lei de Mendel em uma prova. Tranquilo? E agora vamos fazer o cruzamento. A mesma coisa que a gente fez aqui, eu vou fazer desse ladinho. Então vamos lá. Olha só, vou fazer amarelo para seguir o mesmo padrão. O que ele fez? Ele pegou uma ervilha amarela e cruzou com a mesma ervilha amarela. Só que o que tu tens que te ligar, parece um símbolo de porcentagem, né? O que tu tens que te ligar é o seguinte. Ambas as ervilhas eram assim, ó. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, ó os gametas. Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Esses são os gametas de uma delas. Agora os gametas de outra. A mesma coisa, né? Ó, Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Vamos fechar aqui. Ah, tudo torto, professor. É verdade. É verdade. Olha que maravilha. Beleza? Aqui eu posso apagar para ter um espacinho depois. Vamos fechar aqui também, ó. Na prova, gente, pode fazer isso aí. Não tem que ter pressa, a não ser que seja o Enem. Desgraçado, sabe, que quase não tem tempo. Mas fora isso, é só fazer. Tem tempo. Se não tiver tempo, depois de tanto praticar, qual é o interesse aqui? Qual é a ideia que eu passo para vocês? Quanto mais vocês praticarem, isso aqui mais automático fica. Tu vai fazer os exercícios, tu vai ver depois de um tempo, quando tu for fazer os exercícios, tu nem precisa pensar quase, tu já sabe, é de híbrido, não sei o que, dá essa proporção. E eu vou mostrar para vocês. Olha só, vamos lá. Agora aqui é a mesma coisa, deixa eu ver se eu estou na frente. Não, né? Ó, Vzão de cima com Vzão de baixo, Rzão com Rzão, Vzão com Vzão, Rzão com Rzinho. Sempre tu põe a maiúscula à esquerda. Isso para facilitar a tua vida depois. Ó, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Aqui agora, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Aqui, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Ixi. Aqui, Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Ah, professor, se demora, mas gente, vocês têm que fazer isso aí até pegar a manha. Rzão, Rzinho. Ó, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Ó, e cuidado que aqui é fácil o cara errar, hein? Por falta de atenção. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Aqui, Vzão, Vzinho. Ó, já ia dar. Só uma técnica chinesa para você se ligar. Rzão, Rzinho. Vzinho, Vzinho. Rzão, Rzão. Vzinho, Vzinho. Rzão, Rzinho. Aqui, Vzão, Vzinho. Rzão, Rzinho. Aqui, Vzão, Vzinho. Rzinho, Rzinho. Aqui, Vzinho, Vzinho. Rzão, Rzinho. Aqui, Vzinho, Vzinho. Rzinho, Rzinho. Tá. Professor, e agora? O que a gente faz com tudo isso aí? Vamos com muita calma que eu vou mostrar para vocês. Te liga que agora temos um cruzamento. Mas nós temos que saber que desse cruzamento, quantas ervilhas nasceram amarelas lisas, verdes rugosas, enfim, todas essas variações. E aí eu convido vocês a olhar aqui novamente. Uma ervilha, ela pode ser, lembra, tá? Considerando sempre duas características. Pode ser amarela lisa ou pode ser amarela rugosa. Ela pode ser verde lisa ou pode ser verde rugosa. Então vamos lá. Olha só. Vou ter que apagar aqui, gente. Eu vou apagar esse quadrinho aqui e vou deixar lá em cima para vocês verem. Ó. Assim fica mais fácil, né? Olha só. Bom, a ervilha pode ser... já sei, para ficar bonito, né? Ela pode ser amarela lisa. Olha só que bonitinho. Pode ser amarela rugosa. Pode ser, verde lisa. Ou pode ser verde rugosa. Só tem essas possibilidades, pessoal.
Não existe uma outra possibilidade, uma vez que são 2 caracteres. Então aqui, vamos de novo aqui para deixar bem claro para vocês. Aqui ela é amarela, lisa. Aqui ela é amarela, rugosa. Aqui ela é verde, lisa. E aqui ela é verde, rugosa. Bom, meus dedos já estão raspando no quadro, vou pegar mais um giz aqui. Eita! Feito. Agora basta contar, gente. Lembrando que para ser amarela e lisa, ela tem que ser Vzão, tanto faz, Rzão, tanto faz. Para ser amarela rugosa, ela tem que ser assim, amarela Vzão, tanto faz. E rugosa, para ser rugosa, ela tem que ser Rzinho obrigatoriamente. Para ser verde, ela tem que ser Vzinho. Ó. E para ser lisa, tem que ser Rzão, qualquer coisa. E para ser verde rugosa, só tem uma possibilidade. Vzinho, Rzinho. Beleza, beleza. Ok. Agora basta contar, gente. Basta contar. Vou colocar desse lado aqui para a gente ver. Vzão, Rzão. Vzão, Rzão se encaixa aqui. Então, um ponto para cá. Vzão, Rzão. Também se encaixa aqui. Tem um Vzão, tem um Rzão. Vzão, Rzão. Se encaixa para cá também. Vzão, Rzão. Se encaixa aqui também. Ó. Vzão, Rzão. Também se encaixa aqui. Vzão, Rzinho. Mudou. Ó. Vzão, Rzinho. Tem que ser duplo, né? Então vem para cá. Vzão, Rzão. Para cá também. Vzão, Rzinho. E mesmo aqui, ó. Agora aqui, ó. Vzão, Rzão. Para cá de novo. Vzão, Rzão. Para cá de novo. Vzinho, mudou. Vzinho, Rzão. Vzinho, tá aqui, Rzão tá aqui. Então, um ponto, primeiro ponto para cá. Vzinho, Rzão, mesma coisa. Para cá também um ponto. Ó, Vzão, Rzão. Mais um ponto para cá. Vzão, tá lá, Rzinho. Vzão, Rzinho, olha só. Vzão está aqui, Rzinho aqui. Então, um ponto para cá. Não, aqui é verde rugosa. Eita! Vzão, Rzinho, Vzão. Ah, tá aqui, ó. Te liga. Vzinho, Rzão. Vzinho, Rzão. E por último, Vzinho, Rzinho. Está aqui o ponto. Bom, gente, aqui cabe um grande bizu e isso você tem que saber, vamos ver lá como está nos vestibulares. Olha só, perceba que tem 5 com 3, 9 para cá, então são 9, ó, 9 amarelas lisa, são 3 amarelas rugosas, são 3 verdes lisas e apenas uma verde rugosa. Olha a proporção. 9 para 3, para 3, para 1. 9 amarelas lisas, para 3 amarelas rugosas, para 3 verdes lisas e para apenas uma verde rugosa. Lembrando que verde rugosa é o recessivo do recessivo. É um duplo homozigoto recessivo, por isso que é mais difícil acontecer. Perceba nisso que Mendel achou nos seus experimentos. E isso é a segunda lei de Mendel, gente. Ele pegou uma ervilha para 2 características e examinou elas. Fez o cruzamento. Lembrando que isso aqui, gente, é o que ele encontrou em F2, tá? Ele pegou o parental, fez F1, achou isso aqui. Do F1 fez o retrocruzamento, que é entre indivíduos heterozigotos, encontrado em F1, e achou F2, que deu isso aqui. Todos os fenótipos estão dispostos aqui. Se o exercício te perguntar assim, aí, quais são os genótipos? Aí vai te dar um baita trabalho, mas tu pode fazer. Aí tu vai pegar e vai copiar Vzão, Rzão. Um ponto. Vzão, Rzão, Rzinho. Um ponto. E aí tu vai até saber todo o genótipo que dá. Por exemplo, esse aqui só vai ter uma possibilidade de nascer esse genótipo. Esse genótipo também só vai ter uma possibilidade. E aí tu vai fazendo. Mas normalmente esses exercícios vão te cobrar o fenótipo. Mas lembrando, se ele te perguntar, tu faz a mesma coisa que eu fiz aqui. Só que em vez de colocar amarela lisa, tu tem que colocar as letrinhas e contar quantas delas são iguais e colocar lá. É difícil cobrar genótipo para a segunda lei de Mendel, porque vai dar uma baita trabalheira. Agora sempre o fenótipo sempre essa proporção. E aí tu pode até fazer os desenhos bonitinhos. Isso aqui, amarela lisa. Para tu não te esquecer, faz. Eu sei que tu deve ter aquelas canetinhas, né? Tem canetinha tal de estabilo aí, sei lá o quê.
Ó, 3 amarela pintadinha. Aí tem verde lisa, 3 também. E apenas uma é verde rugosa. Lembrando que é 9 que pode ser representado, ó, 9 de 16, 3 de 16. Aí vocês acreditam que deu esse corte porque justamente eu segui dando aula e a câmera tinha travado. Então só para completar aqui, fiquei falando uns 3 minutos assim até me ligar que a câmera estava travada. Então eu falei para vocês, ó, 9 entre 16 nasce amarela lisa. 3 entre 16 nasce amarela rugosa. 3 entre 16 nasce lisa e verde. E apenas uma em 16 vai nascer verde rugosa. O que o exercício de vestibular pode te cobrar é que, claro, ele não necessariamente ele vai falar sobre a ervilha, mas ele pode dar uma outra característica e jogar como segunda lei de Mendel. E aí ele vai perguntar assim, poxa, qual é a possibilidade de nascer tal coisa? Que ele perguntou. Aí tu vai ver que a possibilidade é uma em 16. E se o exercício falar, de um determinado indivíduo nasceram, sei lá, 1000. Quantas serão com essa característica? 1 em 16. Aí o que você tem que fazer? Você vai ter que fazer a proporção. Se é 1 em 16, quantas será em 1000? E aí você vai levando numa boa, vai sabendo a proporção, vai treinando. O importante nessa primeira aula, nessa aula de segunda lei de Mendel, é entender de fato a essência do pensamento na segunda lei de Mendel. Mas o professor Samuel não vai te abandonar. Ainda tem mais uma variação. Estudamos aqui para 2 genes. Vamos falar para vários, para o polihibridismo, que são vários genes. Não só 2 características, mas 3, 4, 5, 10, 50. Independentemente de quantas estiver no teu vestibular, você vai saber. E aí eu vou apagar aqui para que a gente siga a aula. Então fica ligado. Então vamos dar sequência agora já para finalizar a aula, mano velho, te liga. Aqui eu vou mostrar o que é o polihibridismo e como os vestibulares podem te cobrar. E aqui tem um exemplo de aplicação, copiei bem longo, mas eu fiz questão de copiar inteirinho uma questão sobre segunda lei de Mendel para a gente fazer junto. Então vamos primeiro aqui, polihibridismo. Até então a gente estudou para 2 características, segunda lei de Mendel. Mas a segunda lei de Mendel também pode ser 3 ou mais caracteres. Nesse caso, quando são mais de 2, ou seja, 3 ou mais, a gente chama de polihibridismo. Então aí vão ser no mínimo 3 características, 3 pares de alelos, ou seja, 3 genes. Lembra, um gene, 2 alelos. Portanto, 3 genes, 3 pares de alelos, tranquilo? E aqui eu tenho que você tem que se ligar que o vestibular às vezes pode te cobrar assim, quantos gametas diferentes esse indivíduo aqui pode produzir? A pergunta é, portanto, como prevenir o número de gametas que um caso de polihibridismo pode gerar. E aí, nesse caso aqui é o seguinte, lembra daquela formulazinha do início da aula, né? 2 elevado a n. 2 elevado a n, onde o n é o número de alelos diferentes, de alelos heterozigotos. Então aqui nós temos um caso, esse aqui não é porque é homozigoto, azão, azão. Aqui é Bzão, Bzinho, é diferente? Circula. É diferente, Czão, Czinho, circula. Não é diferente. Aqui é diferente. Então tem quantos? Tem 3. Portanto, o n é igual a 3. E aí tu não te confunde. 2 elevado a 3 não é 6, né? Pô, pelo amor de Deus, não é 2 vezes 3. É 2 vezes 2 vezes 2. Isso é potência. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Portanto, esse indivíduo aqui produz 8 gametas diferentes. Dá para saber quais são os gametas. Aí você tem que utilizar o famoso método da ramificação. Eu vou ensinar para vocês. Eu coloquei aqui esse novo indivíduo, porque senão não dá espaço, porque quanto mais ele vai abrindo assim, né? E aqui eu vou ensinar bem simples, mas você tem que estar atento. Olha só. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o primeiro par de alelos. É azão, azão. Eles são iguais, né? São, professor, são iguais. Então, tu só precisa colocar um aqui. Coloquei um. Se fosse 2, tu teria que colocar azão e azinho. Um embaixo e outro em cima. Aqui é Bzão, Bzinho. Então, é diferente. Se é diferente Bzão, Bzinho, tu vai ter que puxar uma pro Bzão e outra pro Bzinho. Aqui, ó, Czão, Czinho. É diferente. A partir do B, tu vai ter que puxar uma pro Czão e outra pro Czinho, que é diferente. Por exemplo, e aqui também, né? Pro Bzinho a mesma coisa, um Czão e Czinho. Se tivesse aqui mais um Dzão, Dzão, por exemplo, professor, se tivesse um Dzão, Dzão, tu ia ter que, como Dzão e Dzão é igual,
bastava tu puxar um Dzão aqui, um Dzão aqui, um Dzão aqui e outro aqui. Se os Ds fossem diferentes, um Dzão e um Dzinho, aí tu tem que puxar um Dzão e um Dzinho. Um Dzão e um Dzinho. E assim tu vai aumentando o negócio, até chegar no final aqui. Beleza. E aí, quando você acabar, basta você fazer Azão, Bzão, Czão e coloca aqui. Azão, Bzão, Czinho e coloca aqui. Azão, Bzinho, Czão, coloca aqui. E Azão, Bzinho, Czinho, coloca aqui. Esses são os gametas diferentes que esse caso de polihibridismo pode gerar. Mas vamos confirmar. Aplicando a formulinha, vou aplicar essa mesma fórmula aqui, ó. 2 elevado a n. N, nesse caso, são os diferentes. 1 diferente, 2 diferentes. Então, n é 2. 2 elevado ao quadrado, 4. Portanto, 4 gametas diferentes. Então, cuidado que o vestibular pode te cobrar assim, ó. Quantos gametas diferentes? Aí basta aplicar a fórmula. Agora, se ele falar quais são os gametas, aí tu tem que fazer esse método aqui da ramificação, né? Porque é o mais fácil, é o método da ramificação. Inclusive, tu pode testar, faz para esse aqui no teu caderno, ó, desafio lançado, ó. Se tu fizer, tira uma foto, me manda um direct no Instagram, @SamuelKCunha. O K é só a letra, Samuel Cunha. Ou se colocar biologia com Samuel Cunha, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook, você me encontra. Então tira a fotinho, desafio lançado, hein? Desafio. Faz isso aqui, o método da ramificação aqui. Já vou te dar spoiler. Azão, azão, tu vai começar só com azão. Aqui, Bzão, Bzinho, vai ser até aqui é a mesma coisa. Aliás, até aqui é a mesma coisa. O que vai mudar é a partir daqui, que tu vai ter que incluir nesse nosso ramificação, tu vai ter que incluir o Dzinho, Dzinho, que é tudo Dzinho aqui, e do Dzinho vai partir um Ezão, Ezinho, Ezão, Ezinho, Ezão, Ezinho. Aí tu vai ver que vão ter 8 gametas, 8 tipos de gametas diferentes para esse aqui. Aí tu vai saber quais são, e o vestibular pode te cobrar isso sim. Não é nada difícil, tá? Agora, para quem não sabe os bizus que eu ensinei aqui, quem não se liga nisso aqui, não faz isso no vestibular. Não tem como. Tu vai tirar da onde? Ah, vou aprender na hora. Não dá. Então, tu tens que ir para a prova sabendo isso aqui. É bem simples, pessoal. O que eu fiz com a segunda lei de Mendel é isso. É mostrar para vocês como ela pode ser cobrada. É isso que tu precisa saber. Então, vamos agora para um exercício tranquilinho, né? Um exercício que pode cair em vestibular, porque os mais comuns ele vem nesse molde aqui que eu cobrei para vocês de segunda lei de Mendel. Mas olha como é fácil. Quer ver que tu já sabe? O interessante aqui é tu dar uma pausa, né? Dar uma pausa, às vezes eu tô com aquela cara assim, dá uma pausa. Né? Então dá uma pausa, dá uma risada do professor, não tem problema, e tenta fazer. Pode ser que tu consiga de primeira, tranquilo, já assistiu a aula, pode ser que tu tenha uma ou outra dúvida. Mas aí, quando tu tirar do pausa, eu sigo fazendo com você. Então vamos lá, gurizada, acredite, deu problema de novo aqui, eu vou ter que regravar essa parte. Tinha gravar, fiz toda a resolução, ficou fora ali, eu falei, vou gravar de novo. Então apaguei aqui e vamos de novo. Então vamos lá, vamos refazer, mas agora aqui eu vou apagar todo esse lado para ter mais espaço, ele ficou muito apertado. E olha só, vamos fazer então esse exercício aí. Vamos ler com calma e interpretando ele. Te liga. Em porquinhos da Índia, a pelagem... Deixa eu ver uma coisa. Tá tudo ok? Parece que tá. Beleza. Em porquinhos da Índia, a pelagem preta e curta é dominante sobre a pelagem marrom e longa. Repara, cor ou é preta ou é marrom. Tranquilo. A pelagem ou é curta ou é longa. Perceba que preto domina sobre marrom. E aí, olha só. Eu chamei de azão o alelo que condiciona a cor preta e de azinho o alelo que condiciona a cor marrom. E aí você sabe que para ser preta basta ter um azão. O que vem depois tanto faz. Para ser marrom tem que estar em homozigose. Tranquilo? Continuando. A pelagem curta, ela domina sobre a pelagem longa. Não te confunda. A curta domina sobre a longa. E aí a gente vai colocar Bzão, tanto faz. E para ela ser longa, tem que ser Bzinho, Bzinho. Aí só, com isso aqui, gente, eu só tirei a informação que estava aqui e joguei para cá. Então tá tranquilo aqui, todos os alelos, que obviamente eles têm que estar sempre aos pares. Então olha só. Sabendo que tanto a cor quanto o comprimento dos pelos são caracteres determinados por genes que obedecem à segunda lei de Mendel, tá em casa, gurizada. Determine a proporção fenotípica, te liga que eu sublinhei proporção fenotípica, porque é isso que ele quer, não é genotípica, é fenotípica, esperada para os descendentes do cruzamento entre porquinhos da Índia, duplamente heterozigoto. Aqui também tu pode sublinhar.
Os pais são duplamente heterozigotos. O que significa duplamente heterozigoto, moçada? Olha lá. Azão, azinho, bezão, bezinho. Vamos chamar isso aqui de mãe. Azão, azinho, bezão, bezinho. Vamos chamar isso aqui de pai. Agora, basta a gente descobrir quais são os gametas que eles produzem. E aí você sabe, tem que fazer aquele velho cruzamento. Esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Ó, esse com esse com esse, esse com esse e esse com esse. Você vai ver, os dois são duplo heterozigoto, já sabe. Vamos chamar aqui para a mãe. Os gametas são azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Vamos chamar aquele de pai. Mesma coisa. Ó, azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e, por fim, azinho, bezinho. Tranquilo, né, gente? Agora, nós trazemos para esse lado daqui. Vamos fazer aqui, olha só, o cruzamento aqui. Então, eu vou pegar os gametas de um deles, azão, bezão, bezinho. Dá mais espaço aqui. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e, por fim, azinho, bezinho. Isso aqui podemos chamar, por exemplo, de pai. E aqui vamos fazer os da mãe. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. No outro quadro tinha feito tudo aqui espremidinho, ficou feio, ficou tapando. Eu falei, meus alunos merecem qualidade. E aí eu apaguei, fiz questão de refazer o exercício. E aqui nós botamos o quadrinho. Ah, professor, precisa botar esse quadrinho aqui? Não, claro que não. Só que alguns alunos acabam se confundindo. Então a dica que eu dou, é claro, no início não custa nada. Faz esse quadrinho. Até depois de um tempo você vai conseguir fazer isso aqui, gente, sem ter que pensar quase. Só faz, porque o troço se torna natural. Olha lá, agora é só seguir. Azão, azão, bezão, bezão. Azão, azão, bezão, bezinho. Eu estou fazendo aqui. Sempre eu pego um daqui, ó, azão, com o A daqui. Sempre o dominante eu deixo à esquerda. Bezão, bezão. Ó, azão, azinho. Bezão, bezinho. Ó, azão, azão. Bezão, bezinho. Azão, azão. Bezinho, bezinho. Azão, azinho. Bezão, bezinho. Seguindo. Azão, azinho. Bezinho, bezinho. Aqui, azão, azinho, bezão, bezão. Aqui, azão, azinho, bezão, bezinho. Azinho, azinho. Cara, isso aqui, às vezes chega a cansar, velho. E aí tu começa a parar de prestar atenção, tu te perde todo. Então, tem que ter muita calma aqui, gente. Azinho, azinho, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Azinho, azinho. Bezão, bezinho. Azinho, azinho. Bezinho, bezinho. Tudo que eu fiz aqui, gente, foi juntar as letras que ali já estavam aparecendo. Tranquilo, né? Aí você tem que entender o que eu fiz aqui. A gente já fez no início da aula. Eu espero que nesse momento você fale, não, professor, esse cruzamento eu sei. Eu sei determinar quais são os gametas, só fazer o cruzamento. Ele é um duplo heterozigoto, vai aparecer 4 gametas diferentes. Coloca aqui e a gente faz. Tranquilo. E agora, basta saber a proporção fenotípica. Tu já sabe, gente, isso aqui a gente já deixou organizadinho aqui. Então, veja, ele pode ser preto com pelo curto, pode ser preto com pelo longo, pode ser marrom com pelo curto ou marrom com pelo longo. Tranquilo, né? Então, como é que a gente faz? A gente vai contando um por um. Esse aqui tem o quê? É azão. Então, tu vê, ele é preto. Então, tu coloca aqui, preto. E a pelagem dele, bezão, curta. Aí tu vai colocar que esse está 1-0 para ele. Esse aqui, azão com bezão, ó, também cai aqui. Azão, preto, bezão, curto, cai aqui também. Azão, bezão, tudo que tiver azão e bezão, gente, já te ligou. Tem azão, tem bezão, vai cair com preto curto. Azão, bezão, cai com preto curto. Azão, bezinho, ó, mudou. Azão, olha para lá, é preto.
Só que o Bzinho é longo, o P é longo. Então, temos um ponto para cá. Azão, Bzão, volta um ponto para cá. Azão, preto, com Bzinho longo. Então, aqui nós temos outro ponto para cá. Tô ficando bodybuilder. Aqui, então, nós temos... tá? Aqui, azão, Bzão cai para cá. Azão, Bzão cai para cá. Aqui eu esqueci, mano, velho. Bzão, Bzão. Quem sabe faz ao vivo, não have problem. Então, puxa, já coloquei aqui? Não. Então, azinho, cai marrom. Marrom não tinha nenhum ainda. Então vem, ó, marrom. E Bzão, curto. Então, temos um ponto para cá. Azinho, marrom, Bzão, curto. Então, cai outro para cá. Aqui, azão, Bzão, volta outro para cá. Azão, preto, com duplo Bzinho, longo. Não tinha, tinha preto, longo. Tinha 3. Aqui, azinho com azinho, marrom. Bzão, portanto, é curto. Marrom, curto. Tem outro aqui. E, por fim, azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Azinho, azinho, marrom. Bzinho, Bzinho, longo. Então, faltava esse aqui. Marrom, longo. 1. Gente, lembra lá da proporção? Lembra da proporção? 9 para 3 para 3 para 1. Essa é a proporção sempre. É a proporção entre o cruzamento de... proporção fenotípica, né? Entre o cruzamento de 2 heterozigotos. Então, isso aqui é a mesma coisa que tu falar que a cada 16, 9 serão assim. Proporção esperada, né? Não que seja uma regra. 3, 16 para cá. 3, 16 para cá. E 3, aliás, 1, 16 para cá. Essa é a proporção. Aí se o exercício falar, se nascerem 1000 porquinhos da Índia, qual é a probabilidade dele ser marrom e longo? Bom, se é 1 em 16, x em 1000. Regrinha de 3 básica, aí tu pode fazer para aplicar e saber depois a proporção fenotípica. Tranquilo? Sim, professor, estamos tranquilos. E aí, como a pergunta era qual é a proporção fenotípica, tu vai responder isso aqui. 9/16 pretos curtos, 3/16 pretos longos, 3/16 marrom curto e 1/16 marrom longo. Essa é a proporção fenotípica esperada do nascimento entre os filhotes dos porquinhos da Índia. E aí vem a pergunta, qual é a chance dele? Pode ser assim também, qual é a chance de nascer marrom ou longo? Uma chance em 16. E tu vai jogando com as alternativas. Só uma coisinha antes da gente finalizar a aula, que me veio agora aqui. Puxa vida, eu vou fazer aqui no cantinho. Imagina que, ó, só um bizuzinho aqui, só um bizuzinho. Imagina que tem o cruzamento desse heterozigoto. Aí os gametas são azão, azinho, azão, Bzão, azão, Bzinho, azinho, Bzão e azinho, Bzinho. Só que ele vai cruzar com um indivíduo duplamente homozigoto. Aí eu vou colocar aqui no cantinho. Se ele é duplamente homozigoto, ele seria assim, ó. Azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Supondo um cruzamento. Se esse indivíduo aqui produz apenas um gameta, obviamente, tu sabe que ele só produz azão, Bzinho. Tu não precisa fazer azão, azinho, Bzinho, azinho, Bzinho, azinho, Bzinho. Se ele produz apenas um tipo de gameta, tu pode fazer só assim. E aí tu faz esses cruzamentos aqui, ó. Tu não precisa fazer 16 quadrinhos que vai dar a mesma coisa. Azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Estou fazendo aqui bem chulebrento mesmo, só para vocês entenderem que isso pode cair e vocês atalham. E aí tu sabe que pode nascer esses 4 tipos de indivíduos. Aí tu vai fazer a mesma proporção. Tu vai jogar com aqui, ó. Isso aqui nasce azão, Bzão. Preto e curto, pelo curto. Que dá um ponto para eles. Aqui é preto, só que Bzinho, Bzinho longo. Então é preto e longo. Temos um ponto para esse aqui. Aqui é marrom curto. Então, marrom curto. Aqui é o ponto, tá? Temos um ponto também para esse aqui. E o outro, azinho, azinho, marrom, Bzinho, Bzinho, longo. Então, marrom, longo. Veja aqui que proporção interessante esse caso aqui surgiu. Uma para cada, né? Uma chance para cada um deles. Ok, gente? Então é isso aí. É isso aí mesmo. Tá tranquilo, tá favorável. Espero que a aula tenha ficado tranquilo.
Espero que vocês tenham entendido. É uma aula bastante extensa, foi bastante extensa, deve ter dado mais 40 minutos, mas bem completa. Expliquei tudo que pode cair sobre segunda lei de Mendel no vestibular para vocês. E aqui eu vou deixando meu querido e carinhoso abraço para cada um de vocês e nos vemos muito em breve na próxima aula. Tchau, tchau.